falando em Pentateuco, né, eu trouxe as apostilas, tá? Você que tem em casa, trouxe apostilas. Né? Você não vai saber, você está em casa, né? Então vamos lá. Beleza, gente, então vamos lá. Pentateuco, unidade 1, a história do Antigo Testamento. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos estudar um pouquinho sobre essa história do Antigo Testamento. Ele foi escrito, né, em sua maior parte, em qual língua? Vamos participar, vamos interagir. Qual língua que o Antigo Testamento foi escrito? No hebraico, tá? E algumas passagens no aramaico, tá? Principalmente quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia e a língua, né, que eles tiveram que aprender. Na verdade, o aramaico é muito próximo do hebraico, tá? Então a língua que eles tiveram que falar é em hebraico, em aramaico. Então algumas coisas de Esdras, Neemias, né, em aramaico, mas a maior parte é hebraico. Tudo bem? Sim. Outra coisa interessante é que ela tem quantos livros do Antigo Testamento? Vamos dizer assim, o Antigo Testamento são quantos livros? Lembra? Não. O total é 66. 39. 39 livros. Ok? 39 livros, tá? Sendo que, depois nós vamos falar sobre isso, os judeus, né? Eles têm um nome, né? O Antigo Testamento, que o nome que os judeus dão ao Antigo Testamento é Taná, tá? Taná é Torá, Neviins, Ketuvins, ou seja, Torá, lei, profetas, escritos, tá? Então assim, é um pouco diferente a forma como eles leem. E outra coisa, não está na mesma sequência do que a nossa Bíblia. Por exemplo, tem lá Gênesis, Levítico, Deuteronômio, né? Mas depois vem os livros históricos, como nós conhecemos, né? Livros poéticos, livros profetas maiores e menores. Os judeus já não têm essa subdivisão. Nós vamos ver depois também, tá? Mas o conteúdo é o mesmo, né? E os livros é o mesmo, tá? Só mesmo a diferença de leitura deles. Oi. Você falou em Gênesis, a sequência? Certo. A sequência foi a sequência que foi escrita? Não é cronológico, né? Não é cronológico. Tá. Não é cronológico, tá? Volta, lá no final, lá, volta no início. Sim, não é cronológico. A questão maior é o seguinte: o primeiro livro, que foi, segundo os historiadores, né? O primeiro livro que foi, assim, provavelmente escrito foi Jó. Tá? O mais antigo é o Jó. Tá? Então nós vamos ver assim que não é uma sequência cronológica, não. Aqui vai mostrar quem escreveu qual livro. Sim. Apesar que os primeiros 5 livros, quem que escreveu? Pentateuco. Moisés. Tá? Então veja bem, tem 39 livros, foi classificado em livros da lei, né? O Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, não é isso? Pentateuco, como eu já falei, né? Os judeus classificam como a Torá, né? A lei. Os livros históricos, né? Que são 12 livros, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, considerado como livros históricos, tá? Tudo bem? Agora, veja bem, 1º e 2º Reis, por exemplo, 1º e 2º Crônicas, está falando da mesma coisa. Só que 1º e 2º Reis vai falar dos reis de Israel, tá? Do reino do norte e reis de Judá, reino do sul, tá? E 1º e 2º Crônicas praticamente só vai falar sobre reinos do sul, reis do reino do sul, tá? Então, por exemplo, uma curiosidade, o 1º e 2º Crônicas, tá? Ele vem sequencialmente, né? Como um livro histórico.
Na Bíblia judaica, já vem lá no final. Por quê? Porque foi escrito muito depois, né? Provavelmente por Esdras ou Neemias, falando, relatando sobre os reinos, e no caso aqui ele só escreveu sobre o rei dos reinos do sul. Porque a maior parte dos reis do reino do sul fizeram o que é bom aos olhos do Senhor. E a maior parte dos reis do reino do norte não fizeram o que era bom aos olhos do Senhor, ou seja, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Só para vocês entenderem que é por isso que os judeus, né, eles consideram o livro de 1ª e 2ª Crônicas, na cronologia lá no final, realmente foi escrito bem depois. Tá? Isso depois do cativeiro babilônico. 1ª e 2ª Crônicas foi escrito depois do cativeiro babilônico. 1ª e 2ª Reis foi escrito antes do cativeiro babilônico. Tá? Isso são os livros históricos, né? Os livros poéticos, nós sabemos que são 5 livros, não é isso? Vamos lá. Jó é um livro poético, né? Salmos também é um livro poético, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Tá? Paz, bom dia. Então, Cantares de Salomão também é um livro poético. Tudo bem? Muito bem. Então nós estamos aqui, tá, gente? Quem chegou agora, nós estamos estudando Pentateuco, tá? Vou pedir o Jonas, faz esse favor para mim, Jonas, e já entrega para o pessoal os livros do Pentateuco. Eu não sei se eu entreguei para o professor, não sei se veio, né? Geralmente vem antes, não está certo, não veio, que vem antes também. Bom, enfim, vamos continuar aqui então. Nós estamos falando sobre a história do Antigo Testamento e como é dividido, né, o Antigo Testamento em termos de classificação, tá? Lembrando que essa classificação é da teologia, eu chamo de ocidental, né? Dos teólogos ocidentais. Por que eu estou falando isso? Porque os judeus, né, já classificam diferente de nós, tá? Então, os livros históricos, os livros poéticos, né, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, já falei. Os livros proféticos, são 18 livros, tá? E aí, né, foi classificado em profetas maiores. Agora, é importante isso aqui. 5 livros profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel e profetas e Daniel. Agora, por que profetas maiores? Porque o profeta ele é maior do que o outro. Não, é por causa do tamanho do livro, tá? Isaías é um livro, tem, se não me engano, 66 capítulos, se não me engano. Bom, depois vocês conferem lá, tá? Mas tem Isaías, Jeremias também, um livro, né, grande. As Lamentações de Jeremias, né? O que é Lamentações? Porque o povo de Israel, Judá, melhor dizendo, foi cativo, né? Foi levado cativo a Babilônia. Jeremias começou a lamentar, né, sobre isso. Tem o profeta Ezequiel, olha só, Isaías viveu antes do cativeiro, isso aqui é importante. Isaías viveu antes do cativeiro, ou seja, lá para o ano, me parece que, bom, Judá foi capturado em 586, lá para o ano 722, quando a Síria tomou o reino do norte, lá, né, lá estava Isaías, né? Tanto é que a Síria tentou tomar o reino do sul, que é Judá, né? E Isaías vivia naquela época, né? E o rei era Ezequias, né? E Ezequias clamou, né, a Deus, e Isaías falou: olha, não se preocupe que os assírios não vão tomar Judá. Mas era impossível, porque haviam 180.000 soldados assírios cercando Judá, né? Era impossível, assim, na área bélica não tinha como, Judá não tinha condições, né, de vencê-los. Mas aí, o que a Bíblia diz? Que um anjo do Senhor foi lá e matou 180.000 soldados. Só um anjo. Então, à noite,
Foi aí que a Síria teve que voltar para casa, né, sem nada, ou seja, perdeu. Tá? Mas a Síria tinha capturado antes, né, em 722, o reino do norte. Tá? Então, é só para entender que Isaías então viveu nessa época. É importante isso aí para a gente entender qual foi, né, cada profeta, em que época eles viveram. Você entender, quando você vai ler Isaías, você entender as profecias dele, você tem que entender o contexto histórico. Tá? Lembrando que Isaías, ele não foi só profeta lá do rei Ezequias, né? Ele começou lá bem antes, no reino de Acás, depois veio outro, são mais ou menos 4 ou 5 reis, tá? E o último rei depois de Ezequias foi Manassés. Manassés é que matou Isaías, né? Manassés, ele mandou serrar ao meio, né, o profeta Isaías, tá? O Manassés, ele era ruim, né, mas ruim com força. Como é que foi cerrado ao meio, assim ou assim? Faz diferença? Faz, é uma coisa histórica. Essa é uma pergunta interessantíssima, muito interessante, não relevante, mas interessante. Eu não sei, provavelmente assim, né? Na longitudinal, né? Porque tem tudo um porquê, né? Sei, tá bom. Então, Lamentações, Ezequiel, Daniel e profetas. E os profetas menores? São 13 livros, tá? Aí lembrando, esses profetas menores viveram, tá? Escreveram menos, melhor dizendo, e cada um viveu numa época, né? Nós temos então Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Por exemplo, Aqui tá 12. 12? 12 livros, é isso mesmo? Aqui tá os menores. Deixa eu ver aqui. Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28. sim, são 12 mesmo, tá certo, são 12. Eu escrevi errado aqui. Tá certo, são 12. Desculpa, Tá 12, né? Não, é porque, né, tá contado errado aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá certo, são 12. Tá? Ok, muito bem. Agora, por exemplo, Zacarias, Malaquias, Ageu. Em que época que eles viveram? Antes de Cristo. Ótimo, antes de Cristo. E depois de quê? Depois ou antes do cativeiro babilônico? Antes. Aí que tá. Não, depois do cativeiro babilônico. Malaquias, isso é importante, tá? Porque Malaquias, Zacarias, Ageu são profetas que viveram na época de Neemias, de Esdras, tá? Eles voltaram juntamente com os cativos para reconstruir os muros de Jerusalém, né? Isso é importante para a gente entender as profecias de Zacarias, de Malaquias, tá? De Ageu, tá? Porque eles, se não me engano, Ageu, né, que fala que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Então, quer dizer, viveu depois do cativeiro babilônico, tá? Ok, gente? Então é só para vocês entenderem assim, a cronologia, você saber que época que esse povo viveu é interessante, tá? Para a gente entender a profecia, né? A respeito desses profetas. Então são 17, né? Profetas, em vez de 18. Então são 12 mais 5, 17. 5. Então seria 17 profetas. 17 então, vou errado. Tá? Ok? Na verdade não, veja bem, Lamentações de Jeremias, e Jeremias é o mesmo profeta. Esse que é o detalhe. Quer dizer, Jeremias que escreveu Lamentações, né? Então são 5 livros, porém são 4. Isaías, um profeta, Jeremias, outro profeta, Ezequiel e Daniel. Então são 4 profetas. Tá? Entendeu? Os livros que são, né? Os livros é que são 17. 5. Isso. São 4 livros. São 5 mais 7, mais 12. 16. Né? 4 livros, 4 profetas maiores e 12 profetas menores.
Tá bom? Então Deus escreveu o rumo do canal. Tudo bem, gente? Vamos para a questão cronológica então. Vamos lá? Vamos tratar aqui das escrituras dos livros isoladamente, tá? Não da sua compilação ou comunicação oficial, né? Por exemplo, quem escreveu os 5 primeiros livros que nós estamos estudando aqui foi, como nós já vimos, Moisés. Ele viveu em que época, né? Então isso aqui é interessante, tá? Assim, aproximadamente, porque não tem uma data exata, no ano entre 1500 a 1400 antes de Cristo. Lembrando, Abraão foi lá para o ano 2100 antes de Cristo. Tá? Então quer dizer, entre Abraão e Moisés, aproximadamente, foi uma distância de quê? De mais ou menos 600 anos. Pra você ter uma ideia, né, de quanto tempo que levou, né, de um para o outro. Né? Então imagina, o Brasil foi descoberto em 1500. 500 anos depois, 2000, quer dizer, imagina o tempo. Então de Abraão até Moisés, mais ou menos 600 anos. Tá? Então Moisés, ele escreveu por volta de entre 1500 a 1400. Lembrando que a cronologia, né, ela vai decrescendo, né, segundo o calendário. Pastor, você falando da cronologia, tem de Adão até Moisés? Não. Você fala Adão. Genealogia ou cronologia? Cronologia. Não, Adão, aí Abraão foi 2100, né? Não se sabe exatamente quando, né, que Adão surgiu, entre Abraão e Adão, né? Eles calculam, vamos dizer assim, aproximadamente mais uns 1000 anos, 3000, né? O ano 3000, mas isso é muito difícil, porque é muito difícil, né? O que eles sabem que é mais ou menos Abraão 2100? Aí eles falam, quem viveu na época de Abraão, aí vão ver lá, Faraó tal, né? Teve vamos dizer assim, na época de Moisés, teve o Código de Hammurabi, né? Que veio naquela, quer dizer, aí esses códigos de Hammurabi, do Código de Hammurabi tinha lá, por exemplo, uma data, então assim, eles vão aproximando uma coisa com a outra, por isso que eles têm essas datas. Porque naquela primeira apostila parece que fala de 4 a 6 mil anos. Então, porque não fala, é exato. Dos 6.000 anos, né, se você contar 2.000, mais os 4.000 de Abraão, 2.000 mais 2.000 anos de Abraão, 4.000, mas eles calculam mais ou menos, mas isso aí é muito, muito complicado. Por exemplo, vamos lá, para Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Só aí já implica muita coisa. Será que Deus criou através de uma explosão? Não sei, pode ter sido, entendeu? Como os cientistas estão querendo colocar, né? Pode ter sido, né? Como que ele criou, né, do nada? Como é que foi a forma como ele criou, né? Então assim, mas Deus não falou, haja luz. Não, no princípio criou Deus os céus e a terra. Depois a terra era sem forma e vazia. Como assim? Aí a gente vai imaginando, né? O que aconteceu antes e depois? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. A tradução hebraica seria se tornou sem forma e vazia. Aí vem muita especulação, aí vem, né? Será que o inimigo, quer dizer, o diabo, se rebelou e foi jogado, expulso para a terra? Nessa época aí ela se tornou sem forma e vazia? Pode ter sido, né? Mas são especulações, a gente não pode afirmar, tá? Então assim, aí vem aquela questão cronológica. Então, quanto tempo isso demorou? Não sei, né? A gente não tem como ver, né, com exatidão isso, tá? Eu falo porque tem gente, né, tem teólogos às vezes, ou tem pastor que fica citando coisas que são especulações, né? A gente não pode afirmar, tá? Mas tudo bem. Então Moisés, mais ou menos no ano 1500, 1400, tudo bem, gente? Quem foi o autor do último livro da Bíblia? João Batista. João, né? Que é o Apocalipse, o último livro, né? João Batista não, foi João. João. E mais ou menos ele escreveu
por volta de que ano? Do ano? Mais ou menos de 90 depois de Cristo. Exatamente, 90, 95 depois de Cristo, ou seja, tá por volta disso. Aí a conclusão é de que a Bíblia foi escrita durante um período de quantos anos? Né? Aí você faz o cálculo, você vai ver que é 1.600 anos, é muito tempo. Tá? 1.600 anos, gente, é muito tempo. Tá? Depois de Moisés. Hein? Depois de Moisés. Não, total. Não, total. Né? Desde Gênesis até Apocalipse, entendeu? 1.600 anos. Quantos escritores? Mais ou menos não. Quantos escritores? 40 escritores. 40. Tá? Então, vai do período de 1500 a 95. Então, a conclusão acima, né, não é assim, totalmente exata, tá? Mas é mais ou menos isso, 1.600 anos. Tá? Porque, embora Moisés esteja vivendo, né, entre 1500 e 1400, primeiro livro, o Gênesis, né, que Moisés, por exemplo, Moisés ele estava lá quando Deus criou todas as coisas? Não, não estava. Então como é que ele sabia? Então foi revelação de Deus, tá? Ele não estava lá, mas então foi antes, tá? Então não tem uma data precisa, é isso que nós estamos querendo colocar, porque Moisés foi, né, viveu por volta de 1500. Aí Abraão, em 2100 ou 2166, né, não tem uma data certa. E aí então percorre os fatos principais da história do primeiro patriarca até alcançar os nossos dias. Né? Então, o que está sendo colocado aqui é o quê? Que foi um período muito extenso, tá? E que a Bíblia foi escrita, tá? E ela vamos dizer assim, os autores eles não entram em contradição com o outro, um com o outro, tá? Isso é importante, porque num período extenso desse, só pode ter sido guiado, revelado por Deus. Não tem como. É um período, né, gigantesco. Eles não mudaram de ideia. A ideia deles é a mesma linha de pensamento, entendeu? É igual, por exemplo, vamos dar um exemplo prático para vocês entenderem. Karl Marx, que viveu lá por ano 1800, sei lá o que, né? Ele começou a escrever sobre as ideias comunistas, né? Do Karl Marx, 1800 até hoje, vamos dizer assim, o socialismo, que ele tanto, né, falava, houve muitas mudanças de pensamento em relação ao que ele no início falava, tá? Apesar que a base era ele, né? Mas ainda tem gente que ainda, vamos dizer assim, ainda segue ele como ideias, né? Mas assim, as ideias dele foram bem mudadas, tá? Até no período nesse período agora, mais ou menos, vamos colocar 200 anos. Agora imagina um livro escrito com 1.600 anos de diferença, e as ideias é a mesma. Então isso mostra realmente que houve o quê? Uma intervenção divina de Deus. Tudo bem, gente? Tranquilos? Impressionante isso. Não é? Então, Abraão, né, aqui tem uma cronologia aqui, não vai dar para vocês verem, mas Abraão 2000 até, né, o ano 95, né, então assim, passou-se Abraão, Moisés, Davi, Elias, Isaías, Jeremias, né, o exílio babilônico, aí veio, depois do exílio babilônico veio os persas, depois veio o Alexandre o Grande, né, a Grécia, depois veio os romanos, depois veio, né, o período, aliás, antes no período de Alexandre o Grande veio os macabeus, né, aí veio os romanos, depois os romanos, aí, né, a história vai se sucedendo aí, tá? Bom, tudo bem até aí, gente? É só para a gente ter assim uma base rápida, né,
sobre como foi escrito o Antigo Testamento, tá? Como eu disse anteriormente, né? O livro, os judeus, eles já colocam, eles tentam pelo menos colocar uma tentativa de ordem cronológica, mas se, vamos dizer assim, na ordem cronológica, o primeiro livro que teria que ser citado era Jó. Por exemplo, eu tenho uma Bíblia, né? Da CPAD, que é em ordem cronológica. Então lá vem Jó, depois Gênesis, depois, tá? E aí ele vai jogando assim, de tal forma que vai tentando citar por períodos. Por que é interessante isso? Como eu falei, é interessante para você entender o contexto histórico do profeta, senão você fica perdido. Você não sabe por que ele estava escrevendo aquilo lá, né? Agora, quando você sabe, né? Por exemplo, você sabe que Jeremias estava ali na época de Zedequias, né? E Zedequias ele estava aflito porque a Babilônia iria atacar Judá e tudo mais. Então, esse contexto histórico é importante. Eu estou lendo o livro de Jeremias. Eu estou no capítulo 8. 8 capítulos só Jeremias reclamando do povo. E achei uma parte tão legal que eles faziam sacrifício para outros deuses. Aí Deus falou com Jeremias assim: manda eles pegar esse sacrifício, não, fazer sacrifício para o Deus de Israel. Pega esse sacrifício aí e come, porque ele está tentando. Eu achei tão legal. É um senso de humor que Deus tinha. Mas é interessante, né, como é que Deus, ele falava, né, e fazia, mandava. Eles estão crendo em outros deuses, então Deus às vezes é até irônico, né? Come, melhor vocês comerem. Não, faz o seguinte, Jeremias, pega um cinto, tá? Enterra esse cinto. Você já viu essa parte? Não, enterra o cinto. Pega o seu cinto, tá? Não, compra um cinto novo, enterra ele. Mas para que eu comprar um cinto novo para enterrar? Enterra ele, aí ele enterra. Né? Depois vai lá e pega o cinto, aí ele está todo comido, né, todo estragado e tudo mais, né? Pois é, agora fala para o povo de Israel a mesma coisa. Eu peguei, vocês eram novinhos, tá? Está todo mundo estragado. Deus vai usando esse tipo de comparação só para mostrar, né, que era como que ele queria mostrar assim, o que vocês se tornaram, tá? Tem horas que Deus pega até pesado. Se você for ler os livros dos profetas, você vai ver que Deus pega muito pesado. Eu li uma parte que Deus estava comparando o povo como prostituta. Exatamente. Como prostituta. Fala para aquela prostituta, Deus fala bem claro dessa forma. Tá? Acho que é Oséias ele também que manda casar com uma prostituta. O profeta Oséias, né? Deus manda ele casa com uma prostituta. E é casa mesmo, literalmente. Né? Vocês não se escandalizem, Deus manda fazer cada coisa, né? Para quê? Como diz um amigo meu, Deus é doido. Nesse sentido ele porque ele quer chamar a atenção, e chama mesmo. Oséias, casa com uma prostituta, e mostra para essa prostituta de Israel que assim como você casou com essa prostituta, assim eles fizeram também com outros deuses, eles estão prostituindo, tá? Com outros deuses, né? Então assim, Deus ele vai muito, a palavra dele é bem forte, tá? Sem rodeios, tá? Ele não fica rodeando para falar, ele fala bem claro para o povo de Israel, para eles entenderem bem, né? E outras, se você for lendo, né, você vai vendo como que Deus, para o povo entender como é que Deus ele é bem claro, ele cita coisas que aparentemente são absurdas para o profeta fazer, para chamar a atenção do povo, tá? Então é interessante a gente estudar as profecias justamente para isso, para a gente entender o contexto histórico e como que Deus mandava que eles viessem. Por exemplo,
Jeremias teve que pegar uma canga, literalmente, né, de boi, e levar lá, olha, assim como eu estou com essa canga aqui, vocês também vão ser levados, tá? Em cativeiros para a Babilônia, tá? Aí veio um outro profeta, falso profeta na época, né? E pegou aquela canga lá e quebrou no meio assim, pois aí Deus está falando que assim como eu quebrei aqui, Deus vai quebrar esse jugo. Aí Deus fala assim, ó, fala para esse profeta aí que agora não vai ser de madeira, não vai ser de ferro, tá? E ele vai morrer, tá? E no mesmo ano que ele falou, nesse ano você vai morrer, no ano que Deus falou, ele morreu, o profeta, o falso profeta. Então Deus era muito, né? Ele falava bem aberto, sem rodeio e de uma forma bem contundente. Oi? Brincar com a câmera de Deus. Né? Brincar, gente, assim, se você for estudando, você vai vendo assim, que Deus ele é bem direto com as coisas dele, né? Para o povo entender bem, entender que ele não está ali ele não está brincando de falar que realmente vai fazer. Por exemplo, outra coisa, outra situação, Zedequias era um covarde, né? Zedequias era um rei que ficava com medo, porque, o Jeremias, olha, consulta a Deus aí, porque a coisa está ficando feia e tudo mais. Aí Jeremias não passava a mão na cabeça de Zedequias, né? Mesmo sabendo que ele ia ser preso. Você será levado cativo para a Babilônia. O Nabucodonosor vai tomar isso aqui. E outra coisa, você vai ver a morte dos seus filhos e da sua mulher. E você, depois de ver, né, você vai ser levado, né, e vai ficar com essa recordação. E realmente o Nabucodonosor fez o quê? Lá em Ribla, né? Ele não só matou os filhos de Zedequias, tentou fugir, juntamente com a mulher e com todos os oficiais, como furou os olhos de Zedequias, tá? Ou seja, arrancou os olhos dele e mandou ele para a prisão, para a Babilônia. Então assim, Deus falou bem claro, né? Era só ele ter se entregado ao rei da Babilônia, tá? Mas ele não quis se entregar, ele tentou fugir, tá? Então tudo isso aconteceu, ele matou, né? E Nabucodonosor ele era feroz mesmo, ele matava jovens, velhos, crianças, tudo que ele via na frente, sem dó e sem piedade. Bom, essa é uma outra história, né? Mas voltando aqui, nós vamos ver a questão histórica, né, da Bíblia, tá? Mas antes de ver a questão histórica, vamos dar um intervalo, né? Tudo bem? Muito bem. Então vamos continuar aqui, né? E a gente propõe, né, igual nós estamos fazendo, tá? Para a gente estar discutindo, né, o que é o assunto, tá? De forma bem didática. Vamos para a questão histórica. A Bíblia, né, o que podemos chamar de um livro que possui o quê? Princípio, meio e fim. Ou seja, ela vai do Éden, né? Se a gente vê lá em Gênesis capítulo 2, versículo 8, do Éden, tá? Até o Éden. Em Apocalipse fala do Éden. Ou seja, fala em Apocalipse 22, 1 e 2, vai falar sobre o Éden. Então, quer dizer, começa no Éden e termina no Éden. O que é a palavra Éden? Alguém sabe o que significa? Não. Gênesis que é começo, né? Bereshit no hebraico. Éden, tá? Éden significa jardim de delícias. Ou seja, é algo que Deus planejou para o homem, um jardim de delícias. Tá? Então, na verdade, né? O que muitos teólogos colocam. Oi? Se eu sou gordo aqui, imagina no Éden. No Éden. Não, mas aí você não vai comer muita carne, você vai comer mais fruta, legumes, aí você vai emagrecer. Aí não fica pensando nisso não, que você vai querer viver lá, não vai? Claro, eu estou querendo já. Então, não pense nisso, lá no Jardim do Éden. No Jardim do Éden.
É que tá Bom. preocupado, porque já é aqui, né? Imagina lá. Imagina lá, né? Isso, misericórdia. Não é? Não, é perfeição, né? Perfeito, que é perfeito. Não É. vai- Exatamente. Mas o que é interessante é que Deus vai restaurar a condição que o homem perdeu. Porque, veja, no Éden, né, o homem perdeu a condição de que ele não foi criado à imagem e semelhança de Deus. Sim. Ele perdeu, né? É uma condição que Deus havia, né, dado ao homem. Através de Jesus, a gente está, Deus restaurando, né, a nós. Mas esse Éden, né, que Deus, que o homem perdeu, foi até expulso do paraíso, né, do Éden, Deus vai tornar de volta. Nós vamos, né, ter esse Éden novamente. Então ele começa no princípio do mundo e termina contando o fim de todas as coisas criadas, tá? Acenando, né, contudo, com a esperança da vida nova, em novos céus e nova terra. Pastor, essa questão aí que você pôde sermos criados a imagem e semelhança de Deus. Como assim? Bom, o que seria a imagem e semelhança de Deus, né? No sentido de que Deus, por exemplo, o primeiro homem foi criado, né? Tanto é que ele conversava com Deus, né, na virada do dia. Então, Deus não é amor, né? O primeiro homem foi criado dessa forma, né? Na questão de aparência física, né? A gente não pode dizer que é nesse sentido, mas nós fomos criados de forma tal, né, que nós nos assemelhamos, né, ao Altíssimo, no sentido assim, de que como que os atributos que ele tinha, o homem também teve, tá? Só que nós perdemos por causa do pecado. Entendi. Tá? Agora, é importante isso, porque por que é tão importante isso? Aí vem uma questão interessante. O que em Ezequiel 28 a Bíblia diz? Fala que, primeiro está falando do rei de Tiro, tá? Mas aí de repente ele começa a falar sobre um querubim, e esse querubim, né, certamente, né, como os teólogos muitos afirmam, né, era Lúcifer. E é interessante que Lúcifer queria ser a imagem e semelhança do Altíssimo, não é isso? Está escrito lá. Ele queria ser a imagem e semelhança do Altíssimo. Aí de repente Deus cria um homem que é a imagem e semelhança dele. Imagina, Lúcifer estava lá, passeando lá no jardim, porque ele estava lá, né? Ele entrou. Como é que ele entrou? Bom, Adão deu uma vacilada, né? Ele entrou. E aí ele vê o homem, a imagem e semelhança do Altíssimo. Não é para ele ficar com ódio do homem? Pensa, vai ficar com muito ódio do homem, porque foi imagem e semelhança. Então ele quer destruir essa imagem e semelhança. Como? Através do pecado. Foi aí que, né, ele conseguiu convencer o homem. Tá? Certo? Muito esclarecedor isso aí, pastor. É interessante isso, né? Porque mostra, né, o quanto que Lúcifer tem ódio do homem. Você vê que é um prazer para Lúcifer apresentar, né? Você vê o ser humano, né? Um ser humano que está decadente, caído, né? Por exemplo, com o crack, por exemplo. É coisa deplorável. Você olha para o cara, você vê é deplorável aquilo. Aí Lúcifer tem, vamos dizer assim, eu imagino, né, que ele faz questão de mostrar ali a criatura que você criou aqui, ó, a sua imagem, olha aí, ó, o que eu fiz com ela, ó, né? Porque ele é um acusador, né? Eu imagino que seja nesse sentido. Que Lúcifer realmente tem ódio do homem, né? Ele não tem, ele quer destruir mesmo aquilo que, né? Aqueles a quem foi Deus criou a imagem e semelhança dele. É como se Deus falasse assim, ó, você queria ser a minha imagem e semelhança, pois eu vou criar alguém que vai ser a minha imagem e semelhança. Tá? Então é interessante, né, essa questão. Ô pastor, Oi. assim, vou falar de modo geral, a gente não vê mais se não é tão comum você ver situações como são citadas na Bíblia, de expulsar demônios, essas coisas.
Tô falando assim, de modo geral. Se você procurar, lógico que tem, se você for procurar saber, você... Certo. Mas socialmente falando, vou falar assim. Sim. E tá tudo tão estranho. Essa semana, a gente organiza a roda de madrugada, nós estamos tocando uma pessoa, carreta, né, da empresa, parou na balança e o balanceiro viu uma pessoa debaixo da carreta. E avisou o motorista, claro. E quando o motorista desceu para, né, ver o que era, essa pessoa saiu correndo lá de baixo, entrou no caminhão, nu, ele estava no frio danado de madrugada, 11 horas da manhã. Ele falava coisas que ninguém entendia. Ele tentou arrancar o caminhão, não conseguiu, porque é tudo muito moderno, não é como antes. E aí o motorista conseguiu tirar ele de dentro do caminhão e tal. Essa semana, pastor, esse homem estava andando lá em Itaúna, no centro da cidade, sabe? Sim. Assim, endemoniado, né, pastor? Não, sem dúvida, né? Como você descreveu, no frio, como é que a pessoa, né? Sim. Normal, não vai sentir frio, não vai sentir... E olha a atitude dele de entrar debaixo do caminhão. Não, sem dúvida. Porque, infelizmente, né, nessa questão aí, o que acontece? Não tem uma hierarquia no meio dos anjos, tem. Lúcifer também tem uma hierarquia, tá? Então, tem os demônios que a gente imagina, agora, é claro que imagina-se, tá? Que são demônios, assim, vamos dizer assim, demônios que vão levar uma pessoa a uma loucura, tá? A fazer o que, né, você descreveu aí. Por exemplo, eu me lembro quando eu era membro da igreja lá em Itaúna, a igreja era no 7º andar de um edifício, tá? No 7º andar. E eu me lembro de um sábado fatídico, uma pessoa endemoniada. Tá? Ela entrou no prédio, não tinha ninguém na igreja, graças a Deus, né? Mas ela entrou lá, não sabe-se como que ela entrou, mas entrou. E chegou lá na igreja e começou a jogar as cadeiras da igreja tudo lá de cima. E estava endemoniada. Né? Ela não atingiu o altar, mas ela jogou a cadeira lá de cima e depois ela foi se suicidar. Né? Naquele momento ali, tinha um fotógrafo lá embaixo, inclusive, que estava fotografando tudo, né? Eu me lembro que, quer dizer, a pessoa então estava possessa, né? O demônio. E aí aquela pessoa, o próprio fotógrafo falou assim, olha, no momento que ele estava, né, já estava para cair, de repente ele falou assim, gente, me ajuda que eu vou morrer, me ajuda aqui, por favor e tal, mas já era tarde. Aí ele perdeu as forças, ele era, né, ele era pesado, tudo, perdeu as forças, caiu em cima de um fio e foi eletrocutado e depois caiu no chão. Então assim, o que me chamou a atenção nessa história toda, né, que aconteceu, é que o que eu penso, tá? O demônio ele toma conta da pessoa, tá? E a pessoa então perde a consciência. No momento da morte mesmo, o demônio sai, ele é covarde. O covarde ele não pode tirar a vida da pessoa, então ele sai. Só para que ele sofrer. Exatamente, aí já é tarde. Então imagina uma pessoa que está debaixo de um caminhão também, a mesma coisa, o demônio sai, agora você morre, seu idiota, né? E aí a pessoa morre, tá? Porque o único que pode tirar a vida do ser humano é Deus. Então assim, ele deixa alguns segundos só para a pessoa sair, para a pessoa morrer. Agora, vem aquela outra pergunta, mas por que a gente não vê tanto, né, isso? Bom, acontece que Lúcifer é mais esperto, né? Você não tem um endemoniado um atrás do outro, tá? Mas você tem pensamentos malignos, pessoas que são malignas no pensamento, tá? Você vê assim, que querem realmente destruir de uma forma muito... Isso sim, aquela coisa, né? O princípio não muda, mas os métodos dele agir. Os métodos, né? Então assim, vira e mexe, tem um demônio lá, igual de Gadara, né, e tudo mais, mas o principal, vamos dizer assim, forma de um demônio dominar a humanidade é no pensamento. Sim. Entendeu? Então como é que tem pessoas que têm, né, igual a gente vê, como é que tem pessoas que têm tanta crueldade, né, de querer
destruir, né, um sistema? É porque tem alguém por trás disso. E esse alguém é exatamente Lúcifer. Tá? Nós vamos entrar nesses detalhes com mais clareza na angelologia, mas acho que é interessante a gente, porque a gente abordou a questão do Éden, a gente entender que é como, por exemplo, quando Lúcifer tomou o corpo de uma serpente em Gênesis, né, no Éden, é interessante isso, né? Ele tomou o corpo de uma serpente, não foi? Uhum. Tá. Em Apocalipse, né, já fala de um dragão, que é Lúcifer, tá? Que é Lúcifer. Então, eu imagino o seguinte, né? Ele comeu tanto pó, que a serpente come pó, que ele foi engordando e aí ele se tornou um dragão lá em Apocalipse. Ou seja, ele cresceu por causa do pecado, né? Ele se alimenta do pó, do pecado das pessoas, né? E aí ele se tornou um dragão lá em Apocalipse. Mas de onde vem esse dragão? Porque se a gente for olhar, sei que não existe. Dragão não é um existe símbolo, não, é um símbolo de algo grande, né? De nações, vamos dizer assim, que se vão rebelar contra Deus. Aquela imagem de um bicho com asa, por exemplo, um lagarto, não isso é um fictício do símbolo, homem. evidentemente que é um símbolo, né? Isso aí é uma analogia de algo que vai ocorrer. São nações, né, que vão se levantar contra Deus. Como a gente está vendo, né? Certamente nós estamos vendo. Por exemplo, você quer ver uma coisa? A China. A China, se você for estudar sobre a China, você vai ver que a China ela está se tornando, em termos de PIB, né? Ela está alcançando, eles estimam que em 2025 ou 2050, agora não lembro, acho que é 2050, o PIB dela vai ultrapassar o dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o primeiro, né, país do mundo ainda, né, em termos de riqueza, mas a China vai ultrapassar. E a China é comunista, é um socialismo comunista. Ela tem um mercado aberto para comércio, mas ela é comunista. Ou seja, lá não tem, você sabe, não vota para presidente, lá não tem nada disso. É o que eles colocam e tudo mais, não é isso? E aí de você, se você se rebelasse. Não sei se vocês lembram de 1989, por exemplo, que a China, os estudantes chineses, aliás, né, se revoltaram, queriam a abertura da política também, assim como teve a abertura na economia, né? Eles queriam, o que eles fizeram? O governo chinês mandou vários tanques, lembram disso? Na Praça Celestial lá, o tanque passou em cima do cara, sem dó e sem piedade. Começou a atirar sem dó e sem piedade nos estudantes chineses. Em outras palavras, cala a boca de vocês, ou senão a gente mata vocês. Acabou. Aqui quem manda é a gente, acabou. Não tem democracia. Então isso aqui é um sistema o quê? Maligno. Uhum. Um sistema maligno. O que eles estão fazendo? E se eles continuarem dominando assim, eles vão dominar o mundo. A verdade é essa. Então é uma nação. Entenderam? A Rússia também está no mesmo caminho, então não se iludam, né? O dragão está tomando forma. Tá? Qual que é o símbolo dos chineses? Uhum. Dragão. Então, assim, estou afirmando então que eles são. Não, estou dizendo o seguinte: está cada vez mais tomando forma aquilo que o Apocalipse fala. Tá? É o que eu estou percebendo. Ok? Mas vamos lá. Através da história de Israel, Deus prepara então o mundo para o ponto máximo e culminante de sua revelação, tá? Qual que é o ponto máximo e culminante da revelação de Deus? A vinda de quem? Jesus. Do seu próprio Filho, né? Ou do próprio Deus, né? Que se encarnou, né? Como homem e veio a esse mundo. Tá? Isso aí é a revelação, ponto máximo e culminante da revelação de Deus. Jesus é realmente a revelação, tá, de Deus. Ou seja, é o próprio Deus vindo na terra, né? Como diz Billy Graham, né? O homem ousou ir para a lua, Deus ousou mandar o seu filho, né, para essa terra, né? Não sei. Então é interessante isso.
Aqui nós passamos então ao relato do Novo Testamento, cuja introdução feita na presença visível, né, e palpável de Jesus, dos Evangelhos, não é isso? Jesus veio realmente. A partir de Atos dos Apóstolos, Jesus delega ao povo, à igreja, né, a continuidade do seu ministério e revelação. Isso aí é tranquilo, né? Acho que ninguém aqui tem dúvida sobre isso. Tudo bem, gente? Beleza? Então vamos lá. Aqui tinha um mapa, mas aí depois vocês veem o mapa aí, onde fica mais ou menos o Éden. Não sei se tem um mapa aí na apostila de vocês, tá? Que fica entre o rio Tigre e Eufrates, exatamente. Provavelmente o Gion fica, é um rio que corta, né, o Tigre e o Eufrates, e o Pison também, tá? Então fica numa região, vamos dizer assim, aonde é o Iraque, tá? Mais ou menos nessa região aí. É o que se estima. Agora, o Jardim do Éden é gigantesco, né, gente? Não é um jardim pequenininho e tudo mais, não tem nada disso, tá? Ele tem quilômetros e quilômetros, segundo, né, os historiadores, tá? Muito bem. Mas, tirando a curiosidade do tamanho, né, vamos para a temática principal, né, que a gente tem que entender qual que é o principal tema de toda a Bíblia. Né, e o amor de Deus pelos homens manifestado através de Cristo. Então, o principal tema é Jesus. Tá? Quando o homem foi criado, assim que ele pecou, qual foi a primeira coisa que Deus, né, fez? Depois de, né, ter sentenciado o homem? Sacrificou 2 bichos com a pele dos animais, vestiu. Isso. Então, Deus, né, vamos dizer assim, fez um holocausto, ou seja, matou um bicho para mostrar assim, agora só tem uma forma de eu te perdoar, só por sangue, porque sem sangue não há remissão de pecados. Isso é importante. Por quê? Porque aí Deus está mostrando o seguinte para o homem: olha, eu vou, né, em Gênesis 3,16, eu vou enviar alguém que vai pisar na cabeça da serpente, que é o Filho de Jesus, né? Seu Filho Jesus. Mas enquanto isso não ocorre, em outras palavras, tá? Vocês vão ter que sacrificar animais para que esse animal o sangue dele seja derramado, para que eu não venha matar vocês, porque eu sou santo, em outras palavras é isso. Tá? Eu sou justo. E eu não quero, como vocês deixaram o pecado entrar, em outras palavras, né? Claro que não falou dessa forma, mas só para entender, né? Como eu sou justo, então, né, se vocês não houver o sacrifício de animais, vocês vão morrer. Tá? Tudo bem? Vocês já repararam que o diabo gosta muito de imitar as coisas de Deus? Infelizmente, ele começou também a haver sacrifício, né, para demônios. Só que aí, para piorar, o que os homens fizeram? O que o demônio sugeriu? Sacrifício de crianças. Né, que Deus nunca sugeriu isso de forma alguma. E Isaac, o filho lá de Abraão, né? Na verdade, Deus não sacrificou Isaac, né? Deus estava testando Abraão, não tem nada a ver. O único que Deus sacrificou foi o seu próprio filho. Eu estava lendo um livro lá que falava que é tipo um relógio. Primeiro vem o bom, o original, aí depois vem as réplicas e os paragões. Ninguém faz esse tipo de coisas de Deus. As réplicas, né? O que vem do Paraguai, ou se não da China agora, né? Bom, a questão maior é que Deus sacrificou, né? Um dos sacrifícios que Deus fez, humano, foi com o seu próprio Filho. É o sangue de Jesus que nos purifica. Tudo bem, gente? Então o tema principal é Jesus. É o caminho da reconciliação e salvação. Aí começa toda aquela história de Israel e tudo mais, até culminar em Jesus. Por quê? Porque é da descendência dos judeus que viria o Messias. Tá? Tudo bem? Cristo então está sendo revelado nos sacrifícios. Todo sacrifício do Antigo Testamento está, né, tá relacionado
tá? Com aquilo que Jesus ia fazer, se sacrificar por nós. Todos os tipos, né, vamos dizer assim, ritos, festas de Israel, tudo apontava para Cristo. Então, quando você vai ler o Velho Testamento, você tem sempre que lembrar de que isso tipifica Jesus, né? Todas as festas, Páscoa, Tabernáculo, né? E outras festas mais, está apontando para Cristo. Cristo é o centro, tá? É o Messias, né? O prometido pelos profetas, é a esperança da restauração de Israel. Tudo bem? Tudo bem até aí, gente? E Bom, pode imitar, pois não? eu não estou achando. Eu não sigo muita sequência. Não tem aí, não? Às vezes não. Não. Você Eu estava tem, olhando não? o sumário, Sério? né? Não. Eles tiraram isso? Ué, não, Ah, isso aqui é importante. Eu estava olhando o sumário, mas... Entendi. Ele passou pela segunda unidade, mas Ah, tá. Aqui eles mudaram um pouquinho aqui a questão da temática, né? Unidade 1, unidade 2. É verdade, concordo com você. Ele entra na questão de evolução, criacionismo, só que perde um pouquinho nessa questão de que a temática é importante, né? Se você for ler, aí eu tenho uma divergência nesse sentido, porque assim, se você for ler a Bíblia, você vai ver que você precisa ler o Velho Testamento a partir do ponto de vista, né, de que isso tudo aponta para Cristo. Aí você começa a entender melhor o Antigo Testamento, senão ele não vai fazer sentido, mas parece uma história louca, né, de um povo que fica lá lutando e tudo mais. Né? Porque você vê assim, o tempo inteiro Satanás tentou destruir Israel. Por quê? Porque ele sabia que de Israel viria o Messias. Certo? Então o tempo inteiro, para ele seria um desastre. Tá? Apesar que ele depois achou que tinha vencido, né? E aí se deu mal. Certo? Entenderam, né? No momento que ele incitou os judeus, os romanos, a crucificar Cristo, ele achou que ele estava vencendo o Filho de Deus. Só que aí ele não entendeu que era através que Jesus era o próprio sacrifício de Deus, era o Cordeiro Pascal. Tá? Em outras palavras, Deus permitiu um mal para um bem maior. Certo? Alguém pergunta assim, por que se Deus é bom, por que ele permite o mal? Porque ele permite para um bem maior. Né? Como diz eu gostava muito da pastora Valnice Milhões, que ela falava assim, para você pegar um rato, você usa uma ratoeira. Deus, quando pega Satanás, ele usa uma sataneira. Né? E outros falavam, né? E ele dá um golpe, ele dá uma rasteira em Satanás, quando Satanás acha que está vencendo, ele perde a guerra. Tá? Mas vamos lá, vamos falar dos livros. Não sei se vai ter aí. Gênesis, né? Tem que ter, né? Gênesis. Em Gênesis, como que Jesus é chamado? Isso é importante. Né? Em Gênesis, como que Jesus é chamado? Se vocês acharem aí, vocês me falam qual página que é. Mas, como Jesus é chamado em Gênesis? Alguém tem alguma Página ideia? 29. Já veio. Não. Aqui começa a falar de 29? Ah, é verdade. E aí, como é que ele é chamado em Gênesis? Não podemos. Não sabe, né? Tá. Tá na... Não sei o nome. Realmente aqui não vai falar um pouquinho sobre isso não. Tá? Mas tudo bem. A gente faz uma recordação aqui dessas questões. Mas em Gênesis ele é chamado a semente da mulher. Jesus? Porque quando Deus fala que através da semente da mulher, ele ia, né, a semente da mulher ia vir aquele que ia pisar na cabeça da serpente. Então ele é a semente da mulher. Tá? A semente. Porque Jesus não nasceu de Maria? A semente. Só que não, né, do Espírito Santo, Maria, mas
a semente da mulher. Ele viria de uma forma, um processo sobrenatural, do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo natural, que é a mulher, que gerou o filho, 9 meses, tudo mais, aquela coisa toda, né? Pastor, só uma questão aqui na página 28, o que dificulta a maioria dos cristãos em acaba. Tem uma, realmente, ou seja, tem uma falha uma falha que realmente tem. No entanto, algumas passagens são muito complexas que dificultam a maioria dos cristãos. E não tem mais nada. Um erro de digitação dele lá, tá? Ok, em Êxodo, Jesus é chamado de quê? Olha, é interessante, Gênesis é semente da mulher, ou seja, Deus, quando o homem pecou, prometeu que iria enviar o quê? O Filho de Deus, que iria vir para salvar a humanidade. Em Êxodo não fala da saída do povo, tudo mais, do Egito, aquela coisa toda. Cordeiro Pascal, exatamente. Está vendo como é que é interessante? Tudo aponta para Jesus. O Cordeiro Pascal, ou seja, o povo de Israel iria sair do Egito. Gente, pensa, o povo de Israel ia sair do Egito. Você, quando convertiu, saiu do quê? Do mundo, do Egito. Você agora ceia, você está debaixo da graça de Deus por causa disso. É a ceia, é o Cordeiro Pascal, que nós cremos no Cordeiro Pascal. Então, Êxodo vai apontar para isso. Ele é chamado Cordeiro Pascal. Tá? Levítico. Você está usando ele? Oi? Você está usando? Não, ele é apresentado aqui como sumo sacerdote. Que Levítico fala do sumo sacerdote. Deus começou a implantar o sistema de sacerdócio. Então, quem foi o primeiro sumo sacerdote citado em Levítico? Arão, o irmão de Moisés. Tá? E aí vinha toda uma linhagem. Jesus então se tornou o sumo sacerdote. Tudo bem? Hebreus fala. Oi? Hebreus fala também. Isso, Hebreus também fala. O livro de Números. O que Jesus é representado aqui, no livro de Números? Ele é a coluna de nuvem de dia, que guia o povo, e a coluna de fogo à noite, que guia o povo. Tá? Números ele vai mostrar exatamente isso. Coluna de nuvem, tá? Durante o dia, que Deus está guiando, Então Jesus é o nosso guia, e a coluna de noite, que guia o povo também. Tudo bem? Já em Deuteronômio, em que ele é apresentado como um profeta. Moisés fala dele como um profeta, como aquele que viria, iria resgatar como o profeta verdadeiro. Já em Josué, ele é o líder da nossa salvação. Jesus é o líder da nossa salvação, Então, aí você vê que em todos os livros, a gente poderia continuar aqui, mas em todos os livros, Jesus é apresentado de uma forma diferente. Tá? Então, tudo apontando para Cristo. Tudo bem? Vamos para a história da criação, então. Lá para o ano 1500, Moisés é chamado por Deus e orientado a quê? A escrever o que Deus haveria de revelar. Evidentemente, Deus revelou a Moisés como foi criado o mundo. Tudo bem? Aí nesse relato, Moisés começa pela gênese do mundo, ou seja, pelo começo do mundo, da humanidade. Tudo bem? Agora a pergunta que se pode fazer é de como ele conheceria tantos detalhes. Então, como é que ele poderia conhecer? Através do Espírito Santo, que era o Criador, com toda a história, e ao mesmo tempo ele é o inspirador do registro, Tudo bem? E o maior interessado na fidelidade deste, tá? Fidelidade do registro bíblico, Então, revela-se Moisés por vias naturais. Ou seja, como é que Deus então vai se revelar a Moisés? Fontes orais, Deus falou, escreve aí.
né? Agora, sobrenaturais, às vezes de sonhos, visões, comunicação direta, tá? Naturais é que ele foi passando também para as gerações, né? Uma atrás da outra. Olha, no princípio Deus criou os céus e a terra, ele foi escrevendo, né? Pode ser que Deus tenha dado sonho, pode ser que seja visão, ou de forma direta também. A gente não sabe como é que Deus comunicou com Moisés isso, tá? Mas uma coisa é certa, Deus comunicou, senão Moisés não teria escrito, né? Tudo bem? Outra coisa também, enquanto Deus, né, ditava sua palavra para ser escrito, ou não, né? A gente não sabe. Ou às vezes visões ou sonhos, provavelmente mais editando mesmo, não sei. Aí Moisés foi passando para os outros, é a chamada tradição oral, tá? A tradição oral é isso, o pai passando para o filho e assim foi sucessivamente. Até hoje em Israel, o judeu, quando vai educar os rabinos, for educar seus filhos, eles passam toda a história, né? Tudo mais, educando esses filhos na tradição oral, tá? Da Bíblia. Tudo bem? Por exemplo, certamente que eles foram passando de pai para filho. Por exemplo, antes de Moisés mesmo, Adão. Quantos anos que Adão viveu? Uns 930 anos. Foi passando essa história da criação, tá? Até chegar em Moisés, nos ouvidos de Moisés. Toda essa história, eu quero dizer, não da criação, mas foi passando a história de o que aconteceu com Caim, com Abel e tudo mais, né? Primeiro filme Hein? lançado. Primeiro filme lançado, né? Ou seja, Deus, né, aliás, Adão foi passando para os seus filhos, até chegar em Noé, depois Noé, Sem, Cão, Jafé, depois eles passando para os seus filhos. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, há relatos de dilúvio, não só na Bíblia, não, há relatos de dilúvio em outros lugares, tá? Que houve um cataclismo de água e tudo mais, há relatos em outras histórias, vamos dizer assim, da época, mostrando que eles passaram, né, para um, para o outro, e foi passando, tá? Ok, gente? Aí veio a queda até Lameque, né, pai de Noé, aí depois, né, Lameque foi contemporâneo do seu filho Sem, né, por mais de 90 anos, Noé e a família foram contemporâneos de suas 7 gerações antediluvianas, né, ou seja, gerações que viram antes do dilúvio, depois gerações que vieram depois do dilúvio também, certo? Aí foi passando, né? Aí 7, que era o homem de Deus, veio Adão, Lameque, Noé, Abraão, Jacó, Coate, Arão, né? E esses serviços eram guardados e usados por ele, né? Então, para quê? Preservar a história de Deus, registrada no livro de Gênesis. Isso tudo para preservar a história que Deus fez. Ok? É interessante isso aqui, gente. Por exemplo, quando o homem pecou, houve um pacto que foi quebrado, certo? Deus fez um pacto desde que ele obedecesse, correto? Ok? Quando esse pacto foi quebrado, criou-se um grande problema jurídico. Porque Deus é um juiz santo. Ele é justo e amoroso, mas ele é juiz. Tá? E a santidade de Deus o impede de viver e comungar com o pecado, que nós falamos antes. Ele impede, ele é santo, ele é juiz santo. Então, ele não vai comungar com o pecado. Aí a sua justiça, ou seja, a justiça de Deus, impede a Deus de fazer o quê? Aliás, impede, né? Não impede, impede, faz com que Deus venha punir a falta, né, disso, e é cobrando com a pena de morte. Por quê? Porque ele é um juiz santo, ele não tolera o pecado.
Tá? Só que tem um problema. Qual que é o problema aqui que nós estamos falando? Ele ao mesmo tempo que impede cobrando a pena de morte, mas ele tem o amor dele e a compaixão. E nesse amor e compaixão ele produz um plano de redenção. Ao mesmo tempo que ele tem, que a justiça dele leva ele a punir o pecado, e aí consequentemente o homem, ao mesmo tempo ele tem a justiça, mas ele tem o amor e a compaixão, que leva ele a produzir um plano de redenção. Todos os castigos que Deus dá ao homem até hoje, né, acompanham com a misericórdia dele. Exatamente. Todas as vezes que Deus, né? Deus é justiça. Então a gente não pode, tá? É igual nós estávamos falando antes, né? Deus é amor, mas Ele é justiça, né? Deus é justiça, então Ele não vai deixar nada impune, certo? Não é igual ao homem, né? Ele não vai deixar nada escapar, tá? Por isso que eu falo com vocês, né? É muito sério isso, e como pastor, por exemplo, né? Eu sei que eu vou ter que dar conta a Deus de toda asneira que eu falar, ou instruir vocês de forma errada, como Jesus disse, né? Então eu quero seguir a palavra, meu compromisso acima de tudo a palavra. Por que eu estou dizendo isso? Distorcer a palavra para poder, né, contribuir para benefício próprio, ele pode até alcançar uma vantagem nesse mundo, mas quando ele estiver diante de um Deus santo, justo e implacável, aí a coisa complica. Como diz Paulo, né? Horrível coisa é cair nas mãos de um Deus justo. Ou um Deus vivo, né? Aliás, a palavra é viva. De um Deus vivo. Por quê? Deus não vai permitir nada, tá? Ele é justo, Ele é justiça. Não deixa nada passar impune. Deus não vai deixar. Agora, Ele é amor também. Tá? E Ele vem com o plano de redenção. Graças a Deus por isso, né? Então, se você está debaixo da graça, você é salvo. Por que você é salvo? Você merece? Não, é porque Deus, através do seu Filho, né, te salvou. Tá? Ah, mas eu continuo ainda tendo problema. Claro, todo mundo tem. A gente está na carne ainda. Né? Não tem jeito. Agora, Ele sabe disso, né? Porém, o projeto para a humanidade, né, era e é maravilhoso, né? E Deus não abriu mão dele, esse projeto de vida plena, comunhão real, do paraíso edênico, né, do Éden. Ele não abriu mão. Tanto é que eu falei com vocês. Ele criou o Éden para o homem viver, tal, sua esposa e tal, né? De repente o homem pecou, mas aí Ele vai restaurar todas as coisas nos finais dos séculos, né? Ou seja, quando Ele, vamos dizer assim, nos finais dos tempos, né? Deus irá restaurar todas as coisas. Ok? Tudo bem? Agora, esse plano de redenção, vamos lá, necessitava de alguém. Esse plano de redenção necessitava de alguém que o quê? Que tinha que cumprir o pacto, obedecendo a Deus sem falhas. E Adão, como Adão não conseguiu, né? Tinha que ser alguém sem falhas. Eu pergunto, qual ser humano que poderia obedecer toda a lei sem falhas? Filho de Deus. Só o Filho de Deus. Nenhum ser humano. Deus sabia disso. Só o seu Filho para poder, né, ir sem falhas. O que é interessante nisso tudo, é por isso que explica por que Jesus teve que nascer do Espírito Santo e uma mulher. Ele não poderia nascer no pecado. Em pecado. Na semente, né, que estava se perpetuando. Para começar, tá? Tinha que ser o Filho de Deus. E outra coisa que Ele é o Filho de Deus, então tinha que ser sobrenatural mesmo, não tem jeito, né? Misturar agora.
É um mistério. Misturar a essência divina com a humana é um mistério. É verdade? Alguns especulam que provavelmente era essa a essência de Adão, né? Quando Deus criou, né? Quando soprou das narizes de Adão, né? E tem sentido, né? Se for analisar bem, a essência de Deus quando o homem, humano. Então a mesma coisa Deus fez ao enviar seu Filho. Tá? Outra coisa também, que essa redenção necessitava o quê? De alguém que pagasse a dívida, que era a pena de morte, que todo homem tinha para com Deus. Então, essa dívida tinha que ser paga. Todo mundo estava debaixo de pena de morte. Como está quem não crê? A outra coisa é que reaproximasse a humanidade de Deus, né? Restabelecendo a comunhão, ensinando-nos a querer, nos ensinando a querer Deus, né? As coisas. E também destruísse o inimigo de Deus, que era o mentor da rebelião e da queda, né? E Jesus realmente pisou na cabeça da serpente a partir do momento que ele não pecou. Tá? Não foi, né? Jesus, quando fala Jesus pisou na cabeça da serpente, não foi no sentido que a serpente venceu ele aparentemente na cruz, né? Satanás, na verdade, só que não destruiu, ao contrário, é aí que ele se enganou, né? Aí que ele perdeu. Ok? Então essa é a história da redenção, gente. Isso é importante para a gente entender que todo o Antigo Testamento, a partir dessa ótica vamos dizer assim, da redenção. É isso que nós estamos querendo mostrar aqui. Tudo bem? Esse alguém, obviamente, precisava ser muito especial, certo? Necessitando cumprir alguns requisitos. Quais? Esse alguém tinha que ser humano, porque tinha que se identificar conosco. Não podia ser, né? Tem que se identificar. Esse alguém tinha que sofrer nossas lutas e dificuldades, como qualquer um de nós. Ele passou por todas as tentações. Esse alguém tinha que vencer e superar a falha de Adão. Tá? Outra, ao final de um ministério impecável, esse alguém tinha que morrer, tinha que ser inocente, tinha que pagar como fiador. Então ele se tornou nosso fiador, né? A culpa que pesava sobre toda a humanidade, ele tinha que estar sobre ele, tá? Satisfazendo legalmente a justiça de Deus. Isso tudo porque tem que satisfazer a justiça de Deus. Tá? Aí está a questão jurídica. O cumprimento da promessa inicia-se na descendência de quem? De Adão. Aí Abel é o escolhido, tá? Esse Abel, que se você for analisar bem, né, eles estão esperando o Redentor, a partir da promessa de Deus. Só que Abel é assassinado, é substituído por quem? Por Sete. Aí vem toda uma árvore genealógica até Jesus, que ninguém conseguiu cumprir nada a não ser Jesus. Tá? Ok? Aí vem os descendentes de Sete, né? Lá em Gênesis 5, tá? Sendo preservado Noé, preservaria seus planos, a humanidade, as promessas, a linhagem, escolhido e tal. E aí vai, né? Até Jesus. De Cão, né? Descende os cananitas, como nós falamos antes. Os babilônicos, descendente de Cão. Os egípcios também, tá? Os fenícios também é descendente de Cão. Tá? De Jafé, né? Sem Cão e Jafé. Jafé ou Jafé, né? De Jafé veio os medos, tá? Os persas, os gregos, todos eles veio de Jafé, tá? E de Sem veio os hebreus, os assírios, os sírios, tá? Todos eles vieram de Sem. Tudo bem? Por exemplo, Jafé, ele provavelmente os descendentes dele foi lá para essa parte de Portugal, Espanha, aquela região, tá? Por exemplo, Itália, descendente de Jafé, tá? Grande parte da Europa, tá? Cão já foi lá para
África, né? Para Egito, tá? E Sem ficou nessa questão, na área de Israel, né? Por exemplo, o Síria, né, que nós citamos aqui, enfim, né? Só para a gente ter uma ideia de onde que esse povo foi parar, né? Ok? Tudo bem? Vamos para a história de Israel, então. Em torno do ano 2200, 2100, estão vendo aí a história de Israel? Não tem? Lá essa cidade que está falando, É? das leis de Israel. Bom, eu estou indo lá na frente, então. Né? Lembrando que para a gente compreender o Antigo Testamento, a gente tem que estudar a história de Israel. Né? Tem que entrar nessa área da história de Israel. Lá no ano 2200, no ano 2100, o Semita, né? Ou seja, descendente de Sem, tá? Que no caso é Abraão, que habitava lá na cidade de Ur, em Caldeia, foi chamado por Deus, né? E para sair da casa da sua companhia, né? Da sua casa, né? Da sua terra e parentela, e dirigir-se pela fé ao desconhecido, uma terra que lhe era prometida. Certo? Aí tem um detalhe. Então Abraão e Sarai, né? Abrão e Sarai, depois foi mudado para Abraão e Sara, saiu sem saber exatamente onde essa terra prometida. É só um detalhe, gente. Pensa no problema, né? Porque a Bíblia não entra em detalhe, né? Sara certamente questionou Abraão. Para onde nós vamos? Não sei. Deus está falando. Que Deus? Qual Deus? Não, o Deus que revelou a mim. Mas como assim? Nós temos que saber para onde nós vamos aí. Né? Qual a segurança que Abraão estava se dando a Sara? Nenhuma. Né? Em outras palavras, certamente eles não tiveram deixado de ter conflito. Né? Mas Deus está falando, então vamos. Né? Aí Abraão e Sara foi, né, obedeceu. Na história a gente sabe que na ansiedade, né, da esterilidade de Sara, que Sara não podia ter filhos, não é isso? Nessa ansiedade, e como Abraão queria cumprir a promessa de Deus, através, né, o que Sara sugeriu? Que ele tivesse um filho com a escrava, né? Tudo bem? A escrava Agar, né? E dessa escrava egípcia nasceu quem? Ismael. Né? Ismael é o pai de quem? Os árabes. Os ismaelitas, né? Os ismaelitas e os árabes são os ismaelitas são. Os ismaelitas é o que vamos dizer assim, deu início aos árabes. Tá? Aí o milagre da promessa de Deus, no entanto, tá? Nós estamos terminando, tá, gente? O milagre da promessa de Deus só se cumpriu, a promessa de Deus de Abraão e Sara, né? 100 anos, quando Abraão tinha 100 anos, tá? É que se cumpriu, através de quem? O filho Isaac, nós já conhecemos, né? Aí Isaac gerou quem? Esaú e Jacó. Esaú é pai de qual nação? Edom, os edomitas, tá? E, evidentemente, Jacó, né, passa a ser chamado de Israel, o nome dele muda para Israel, tá? E ele é pai de quê? De 12 homens, que formam 12 tribos. Para encerrar, né, aí vem a história de José, que é o filho de Jacó, né? E aí José é preso e tudo mais.
pelos irmãos, é vendido para os ismaelitas. Os ismaelitas vendem José para os egípcios, né? Aí José fica no Egito, mas aí ele se torna, né, depois de uma longa história, se torna, né, depois de Faraó, ele que mandava, né? E aí ele salva o seu povo da fome, tá? José, né? E só que entre todos os filhos de Jacó, qual que iria se tornar aquele que viria o Messias? Judá. Tá? Judá. Tudo bem? Porque Jacó, por exemplo, Jacó teve 4 mulheres. Tá? Raquel, Lia, né? Bila e Zilpa. Bila era concubina de Raquel. E Bila teve Dan e Naftali. Raquel teve José e Benjamim. De José veio Efraim e Manassés. Né? Lia teve Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon. E Zilpa teve Gade e Aser. Ou seja, 12. Por que Jesus veio da tribo de Judá e não de José e Benjamim, já que eram os preferidos de Jacó? Uma boa pergunta. A questão maior, né, é que Judá, a Bíblia até fala sobre a justiça, né, que Judá teve com Tamar, naquela questão lá dele, né, dele não dar os seus filhos para a sua, que era uma obrigação da lei, né, para uma determinada mulher, e aí as filhas dele, aliás, os filhos dele morreram e tudo mais, ele estava com medo, mas depois Que mais não, né? aí já não, tinha um mais novo, né? Um mais novo, exatamente, o mais novo, e esse mais novo estava com medo né? Quando cresceu, ela estava esperando que Judá então desse para ela aquele mais novo como marido, né? Aí Judá não fez isso e ela se vestiu de prostituta e Judá teve um relacionamento com ela, depois Judá queria matar ela, depois viu que ele foi injusto. Aí Judá, depois disso, em outras palavras, dessa história toda, Judá ele se tornou um homem justo, tá? E havia uma promessa, se você ler lá quando a morte de Jacó, ele disse para Judá, depois de todas essas histórias, aí Jacó percebeu que seu filho era bem justo, havia uma promessa de Jacó, e Jacó disse, olha, de você que virá o cetro, né, que vai governar as nações. Tá? É por isso. É uma questão de que Jacó escolheu Judá para ser que viria o Messias. Isso foi uma profecia. Oi? Judá é filho de Jacó e quem? Jacó. De Judá é filho de Jacó com Lia. Tá? Tudo bem, gente? A gente não consegue, né, entender assim, né, o jeito que Deus faz, né? Porque a gente pode perceber que nem José não teve trigo no nome dele. Aí já foram os filhos dele, né? Sim. Então assim, Deus usa, né, cada pessoa do jeito que quer usar, né? Exato. E outra coisa também que as mulheres de José eram egípcias. A mulher de José, aliás, né? Ela era egípcia. Tem esse problema também, não podia ser dessa descendência. Tinha que ser, né? Mas Raab era de outra origem? Raab era uma prostituta, né? Lá da Ruth. Sim. Aí vem aquela questão assim. De avó de Davi, né? Mas De todo jeito. Mas elas acharam graça, né? Elas fizeram coisas boas, né? Agora a mulher de José não fala nada. O que ela fez? Agora Raab escondeu as pessoas, lá e tal. Exatamente. E Ruth também, não. Todas essas mulheres que estão citando aqui, que não eram de Judá, de Israel, da tribo de Israel, tá? Essas mulheres fizeram uma coisa que fez com que Deus incluísse elas na genealogia de Jesus. O que é interessante isso aí, sabe o que é? Deus pode mudar de ideia? Uma pergunta boa, né? Pode. A gente percebe. Porque senão cadê o nosso livre-arbítrio?
né? Se Deus não muda de ideia, então nós somos robô na mão de Deus, porque nós somos predestinados. Só que a predestinação e o livre-arbítrio andam paralelamente juntos. Tá? Então Deus pode mudar de ideia? Pode. Ele não ia destruir Nínive. Aí ele mandou o seu profeta Jonas lá e veio e mudou de ideia. Moisés, que Deus queria destruir o povo de Israel, Moisés intercedeu e Deus mudou de ideia. Certo? Deus muda de ideia, dependendo de como se nós... Então Deus mudou de ideia a partir do momento que, por exemplo, Ruth, né, ela se tornou uma mulher justa diante de Deus, e Deus incluiu ela, porque da descendência de Ruth veio o Messias. Incluiu ela. Raab também, por causa daquela, né, de salvar os 2 espias, Raab também se tornou, vamos dizer assim, participou da genealogia, ou seja, da descendência do Messias. Né? E assim nós vamos vendo assim, que Deus pode, né, mudar a oração. Veja bem, a nossa oração pode mudar o coração de Deus em relação a alguma coisa? Pode. Deus pode ter, né, chega, eu vou, né, aplicar a minha justiça. Mas aí, se alguém interceder, Deus vai e muda. Certo? Porque ele se arrepende? Não, é porque ele está observando os nossos corações e ver se a gente realmente está disposto a querer interceder por alguma situação. Porque senão, se não fosse assim, nós seríamos meros robôs na mão de um Deus que parece injusto, né? Já que a gente não tem escolha. Mas não é bem assim. Isso é importante, tá, gente? Porque muita gente fala que Deus é injusto por isso. Se Deus já conhece todas as coisas, por que ele não? Né? Só que não é bem assim. No decorrer da história humana, a gente vê que Deus ele muda de ideia dependendo do arrependimento do seu povo. Então, se toda a humanidade se convertesse, o fim seria feliz, né, para todos. Com certeza, com certeza. Mas a possibilidade que isso ocorra não vou dizer impossível, mas é bem pequeno. Ok, gente? Ok. Tá, com isso a gente não terminou a unidade 1, tá? Porque tem mais coisa.